Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que vai meditar na palavra comigo hoje. Nós vamos meditar no capítulo 18 do livro de Juízes, amém? Vamos orar. Querido Deus, Pai amado, graças te damos, porque suas misericórdias se renovam a cada dia em nossas vidas e duram para sempre. Obrigada, Deus, por tanto amor. Senhor, entro em tua presença, clamando para que o Senhor fale conosco através dessa leitura, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos e prepara o nosso coração, Senhor Deus. Prepara o nosso coração para receber a tua palavra, que é viva e que é eficaz. E é ela que transforma a nossa mente, renova a nossa mente. Obrigada, Senhor, por ter o privilégio de poder abrir a tua palavra, ler a tua palavra e meditar nela. Essa é a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O capítulo 18 do livro de Juízes dá continuidade ao que começou no capítulo 17. A história de Mica e seu templo caseiro se transforma num retrato ainda mais caótico do estado espiritual de Israel. Agora entra em cena a tribo de Dan, uma tribo que deveria herdar terra como qualquer outra, mas que está em busca de um território mais fácil de conquistar. O que vemos aqui, irmãos, nesse capítulo, é uma mistura perigosa de ambição, idolatria e religiosidade manipulada. O capítulo 18 nos diz que a tribo de Dan ainda não tinha tomado posse da terra que lhe cabia. Em vez de confiar em Deus para conquistar a sua herança legítima, eles mandam 5 homens espiar uma nova região, buscando uma solução mais fácil. No caminho, esses espias passam pela casa de Mica e reconhecem a voz do levita, aquele que virou sacerdote de aluguel, aquele que Mica contratou. Eles perguntam ao sacerdote se Deus vai dar sucesso à sua missão. E o levita responde com uma bênção rápida e genérica: ide em paz. O caminho que fazeis está perante o Senhor. Ou seja, temos aqui um povo que não quer fazer a vontade de Deus, mas quer o carimbo de aprovação dele. E temos um líder espiritual que não consulta Deus de verdade, mas diz o que o povo quer ouvir. Os espias acham a cidade de Laís, pacífica e isolada, e decidem que é um alvo fácil. Voltam, organizam um exército no caminho, decidem levar os objetos religiosos da casa de Mica, inclusive o sacerdote. Eles dizem: fica quieto, vem com a gente. Não é melhor ser sacerdote de uma tribo inteira do que de um caso só? E o levita aceita. Mais uma vez, o cara se vende. Mais uma vez, o levita se corrompe. É promoção na carreira, é mais influência, é visibilidade. A gente até parece que a gente está vendo nos dias atuais, né? O sacerdote troca fidelidade por status e a tribo de Dan rouba imagens, culto e sacerdote, como se pudessem carregar a bênção de Deus no alforje. Mica ainda tenta resistir, mas quando vê que está sozinho, desiste. O homem que inventou a sua própria religião agora não tem força para protegê-la. E ele percebe que, no fundo,
criou algo frágil, manipulável e totalmente carnal. Dan destrói Laís, toma a cidade e a renomeia. Estabelecem-se ali e, para completar o pacote, instalam as imagens de escultura roubadas e mantêm o levita como sacerdote. Descobrimos que ele se chamava Jonathan, neto de Moisés. Sim, aquele Moisés. A linhagem do grande libertador agora está envolvida numa idolatria institucionalizada. Durante todo o tempo que a casa de Deus ficou em Siló, onde deveria estar o verdadeiro culto, essa tribo manteve uma forma alternativa, paralela e falsa de religião. Ou seja, irmãos, mesmo com a presença do culto verdadeiro no país, havia um sistema pirata, operando em paralelo. É o retrato da decadência total. O capítulo 18 de Juízes, irmãos, mostra o que acontece quando a fé é usada como ferramenta de conquista, de influência ou de status. A tribo de Dan queria terra, não Deus. O levita queria posição, não fidelidade. Mica queria segurança espiritual, não santidade. No final, todos transformaram a religião em algo a serviço do homem e não de Deus. A palavra foi deixada de lado, o culto foi distorcido e o sacerdócio virou mercadoria. Essa história, irmãos, é um alerta contra uma espiritualidade moldada pelo ego. Quando deixamos de ouvir a voz de Deus e passamos a usar a religião como escada para os nossos próprios desejos, para as nossas vontades, o resultado é um culto vazio, uma fé corrompida e um povo distante do Senhor. O capítulo 18 de Juízes denuncia a falsa segurança em um culto sem verdade. A tribo de Dan achava que Deus estava com eles porque tinham um sacerdote, um templo e imagens. Mas tudo isso era falso desde o começo. Não importa, irmãos, o quanto uma estrutura religiosa pareça robusta. Se ela não está enraizada na revelação de Deus, ela é inútil. Deus não habita em altares feitos por mãos humanas, nem se deixa manipular por fórmulas ou títulos. A verdadeira bênção está na obediência à sua palavra, não na aparência de religiosidade. Que tremendo, né? Como a gente aprende nesse capítulo. E esse capítulo nos apresenta uma série de escolhas feitas por um grupo de pessoas em busca de uma vida melhor. Embora os tempos e as circunstâncias, irmãos, sejam diferentes dos nossos dias, há lições valiosas que podemos extrair dessa história para aplicar em nossas vidas atuais. Em primeiro lugar, a busca por melhorias e soluções para os nossos desafios é uma característica da condição humana, algo que persiste através dos séculos. Assim como os danitas buscavam uma herança mais adequada, muito de nós enfrentamos situações em que desejamos melhorar nossas vidas, sejam elas pessoais, profissionais ou espirituais. Esse desejo por algo melhor é natural e pode nos impulsionar
a tomar medidas para melhorar nossa situação. No entanto, a história dos danitas também nos alerta sobre as escolhas que fazemos durante essa busca por melhorias. As consequências de nossas ações podem ser duradouras e imprevisíveis. É fundamental, irmãos, ponderar cuidadosamente nossas decisões e considerar as implicações éticas de nossas ações. A narrativa, esse capítulo, também destaca a importância de buscar a orientação de Deus em nossa jornada. A busca por um direcionamento espiritual nos ajuda a tomar decisões mais sábias e a evitar desvios morais. Independentemente, irmãos, de nossas crenças religiosas, a reflexão sobre nossos valores e princípios é essencial quando enfrentamos escolhas difíceis em nossas vidas. A fundação de Laís como uma nova cidade também nos lembra que a busca por identidade e pertencimento é um aspecto importante da experiência humana. Às vezes, podemos sentir a necessidade de estabelecer nossa própria identidade, seja em nossa comunidade ou em nossa vida pessoal. No entanto, essa busca deve ser guiada por valores que promovam a justiça, a igualdade e o respeito pelo outro. Por fim, irmãos, a idolatria em Laís nos chama a atenção para a autenticidade de nossa busca espiritual. A espiritualidade deve ser uma busca sincera e significativa para um relacionamento com Deus, em vez de práticas vazias ou adotadas por conveniência. A história nos lembra que o significado espiritual genuíno é essencial para uma vida equilibrada e significativa. Em resumo, irmãos, o capítulo 18 nos oferece uma série de lições que podem ser aplicadas em nossos dias, independentemente de nossas circunstâncias. Enfrentamos desafios, tomamos decisões e buscamos melhorias em nossas vidas. No entanto, devemos fazê-lo com sabedoria, respeito pelas crenças dos outros, autenticidade espiritual e consideração cuidadosa das consequências de nossas ações. Quando fazemos isso, podemos trilhar caminhos que nos levem a uma vida mais significativa e em harmonia com os nossos valores e princípios. Amém, irmãos? Como tem aprendizado, né? Como a gente tira aprendizado para os nossos dias. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa meditação. Pai, obrigada. Obrigada por seus ensinamentos. Obrigada por tanto amor que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Te pedimos, Pai, sabedoria nas nossas decisões pessoais, profissionais e espirituais, para tomarmos qualquer decisão, que as nossas decisões estejam alinhadas à sua vontade e não à nossa, Pai. Pedimos também, Pai, que a gente tenha compreensão sobre as relações, as diferentes crenças, que a gente respeite as outras crenças, que a gente viva em harmonia com a nossa sociedade. Deus, te pedimos, Senhor, livra-nos de transformar a fé em um instrumento dos nossos próprios desejos, Pai amado. Nos dá um coração que ama a Tua vontade,
acima da nossa e que busca viver debaixo da tua verdade, não das nossas preferências. Purifica, Senhor Deus, nossa adoração, que não sejamos como os de Dan, que carregam ídolos achando que carregavam a tua presença. Nos ensina, Pai amado, a discernir o que é verdadeiro e agradável a ti. Que Cristo, Pai, seja o centro da nossa vida, do nosso culto e da nossa obediência. Essa é a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês.